Você é locador, você é locatário? Então fique aí que esse programa foi feito para você. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do canal Direito para Leigos no YouTube. Hoje a gente vai bater um papo sobre locações, aspectos jurídicos que envolvem as locações. E como de costume, a gente vai receber um profissional que é especialista nessa área do direito imobiliário, né? Bruno, faça as honras. O programa tá sempre recebendo celebridades e hoje não é diferente. A gente tem mais uma referência aí para conversar conosco e abrilhantar o nosso debate aí. É isso aí, Paulo. Hoje quem veio conversar com a gente é o Dr. Maico Tavares, graduado pela Unifeso, uma universidade aqui de Teresópolis, da nossa cidade. Pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC Rio. E um prazer enorme pra gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente para esse bate-papo. Um tema muito importante, um tema que gera muitas dúvidas, né, para as pessoas. A gente estava até conversando aqui que é um tema que vai ser muito produtivo e vai agregar muito na sociedade. Então seja muito bem-vindo. Em nome do canal Direito para Leigos, muito obrigado mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Quando o Paulo me convidou, fiquei bem feliz, né? Acho que o direito ele é feito exatamente para isso, para a gente mostrar para a sociedade, não dá para ficar só no papel. As pessoas, quando não conhecem seus direitos, não conseguem exercê-los. Então, fora a parte da celebridade, eu fico muito feliz com o convite de vocês e espero debater hoje de uma forma leve tudo que a gente pode sobre essa área. Michael, a gente sabe que os contratos de locação são uma espécie de negócio jurídico de natureza eminentemente privada. Isso permite uma certa liberdade para as partes em nome da autonomia da vontade. Só que essa liberdade, em algumas ocasiões, rende algumas confusões de ordem prática. E aqui eu faço uma referência especial em relação a direitos e deveres. Despesas extraordinárias e ordinárias. Existe muita confusão a respeito desse tema, desse ponto nos contratos, e muitas pessoas não sabem quem deve pagar o quê. Então, se você puder esclarecer para a gente como é que é feita essa divisão e como se dá nessa divisão no contrato, como se pode estipular isso? Não é uma resposta simples, né? Acho que no direito, quando a gente tenta simplificar, a gente acaba dificultando. A gente tem que ver o primeiro ponto que você falou sobre liberdades contratuais, né? A liberdade contratual ela é ampla quando a gente está falando de dois hipersuficientes, duas empresas, duas pessoas jurídicas, tratando entre si. Aí realmente, né, eles têm uma maior autonomia privada, tem a lei de liberdade econômica para amparar. Mas o segundo cenário, quando é uma pessoa jurídica com uma pessoa física, a gente tem uma disparidade de armas ali, a gente tem um hipersuficiente e do outro lado um hipossuficiente. Então a gente tem que estar atento a esse contrato, analisar ele subjetivamente. E tem uma pesquisa interessante que eu analisei recentemente da Universidade de São Paulo, no qual ela trata de que 50% dos locadores hoje são pessoas físicas que utilizam o rendimento de aluguel para despesas existenciais. O que seriam essas despesas existenciais? São despesas como outro aluguel, como plano de saúde, alimentação. Tem várias despesas existenciais que a gente entende no direito. Então, fazendo essa introdução, a gente vê que essa liberdade contratual ela tem que ser muito analisada. Mas quanto à questão... É casuístico, né? É casuístico. Uhum. Mas quanto à questão das obrigações, a regra é que o locador responda pelas despesas extraordinárias, enquanto o locatário responde pelas despesas ordinárias. Para classificar isso, a gente tem que olhar a própria lei do inquilinato, a lei 8245. O que é trazido como despesas extraordinárias? Despesas imprevistas. Por exemplo, descobre-se um vazamento de esgoto, um caso recente que eu participei, que teve isso. O
condomínio descobriu um grande vazamento de esgoto. Então, teve que arrecadar rapidamente dinheiro para fazer aquela obra. E esse benefício ele fica para o locador. Sim. Né? Ele não se reverte para o locatário, porque é uma obra estrutural. Aí, do outro lado, despesas ordinárias, a gente tem várias, como luz da área comum, consumo de água da área comum, tá? Também a questão trabalhista. Isso tudo fica por conta do locatário. Certo. Então essa é a diferenciação. Se houver, por exemplo, um acréscimo na estrutura, você diz que são despesas não previstas, né, as extraordinárias. Por exemplo, uma construção de uma piscina. Perfeito. A manutenção desse acréscimo, ele se classifica o custo, né, como uma despesa ordinária, já que é recorrente, ou permanece ligado àquela natureza de despesa extraordinária? A despesa da construção é extraordinária. Já a despesa de manutenção é ordinária. Então isso é importante trazer esse exemplo. Sim. Porque os exemplos são muito maiores do que a realidade, né? O legislador ele é limitado, ele cria a lei, mas a realidade ela costuma ser Sim. muito mais ampla do que a lei. Às vezes, por mais que o legislador pense cada detalhe, vai faltar alguma coisa ali. Então, esse caso é interessante. Contemplar exaustivamente todos os casos concretos, né? Exatamente. E essas despesas, depois a gente vai falar um pouco de benfeitorias, a gente vai entrar um pouco nessa questão de quando é uma urgência, quando não é, quando tem que fazer uma obra de urgência, ou seja, quem compete a pagar. Mas antes disso, o que a gente percebe também é que o locador, quando ele vai celebrar um contrato, ele está preocupado no adimplemento daquele contrato. Então, não posso falar em que em todos os contratos tem a questão da garantia, mas a maioria, o locador exige garantia do locatário para que ele possa cumprir o contrato, até se prever, porque acaba que ele está dando o uso, né? Ele está cedendo o uso ao locatário, né? Então ele tem que realmente se resguardar em relação às garantias. E aí eu te pergunto, quais são as garantias que normalmente o locador exige do locatário, né? Que às vezes as pessoas só acham que é a fiança, né? Que é a figura do fiador. E a gente viu também que hoje está caindo um pouco de desuso a questão do fiador, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas garantias, o que o locador pode exigir, né, do locatário. Então, tem uma pesquisa recente aí que fala que hoje os contratos são 30% com fiador. Então, assim, a gente já vê uma redução muito grande de cultura, uma mudança de cultura. A gente tem inovações hoje como o título de capitalização, né? Mas na lei estão previstos 4 espécies de garantia: caução, fiança, seguro fiança e a cessão de crédito. Tá? Essa é uma questão puramente empresarial que quase não é utilizada. Eu diria que tem mais uma garantia também, que é o contrato sem garantia. Ele dá uma garantia para o locador, ele dá um benefício para o locador, que é lá na frente conseguir o despejo liminar. Isso é muito importante, porque um país igual o nosso, que tem uma quantidade de processos imensa, você conseguir um benefício de despejo liminar, ele é muito importante. E você também pode cobrar antecipadamente o aluguel. Na prática, o que eu vejo? O mais seguro para o locador sempre é o fiador, quando é um bom fiador. Tá? Existe também a questão do fiador profissional. A gente tem que estar atento a isso, porque muitas vezes a pessoa tem uma declaração de imposto de renda cheia de imóveis, aí quando leva para o advogado, pode aprovar, com certeza. Depois você vai ver, essa pessoa responde a 30, 40 processos. Aqueles imóveis já estão todos penhorados. Você não pode só se basear pela declaração de imposto de renda. Você tem que olhar cada matrícula daqueles imóveis. Entendeu? Essa é uma questão cuidadosa que eu já me deparei no escritório. Mas o motivo para procurar um profissional para celebrar um contrato. Tem aquela praxe das pessoas de... locação é tranquila, dá para fazer um contrato de papelaria. Cara, não dá. Isso é um mito absurdo. Sim, tem que se precaver, né? Com certeza, o custo, tá, de contratar um advogado, de contratar uma empresa para fazer essa análise de crédito, para fazer um bom contrato, ele é muito mais barato do que uma posterior necessidade de judicialização. Então, assim, o custo-benefício é bem
diferente aí nesse caso. Tem uma técnica que eu uso também bastante, que eu acho interessante, é a questão da caução. O que a gente costuma fazer? A gente bota uma cláusula no sentido de que a caução fidejussória de 3 aluguéis, né, que é o máximo permitido em lei, se ela se esgotar, ela se converte em pagamento de aluguel e o contrato se torna sem garantia, podendo ter o benefício lá do artigo 59, que é o despejo liminar. Então, assim, algumas imobiliárias já estão fazendo, alguns casos já foram para a justiça exatamente com essa questão e a jurisprudência tem sido favorável. Então, acho interessante também a caução. A caução é uma boa forma de garantia hoje. Até porque tem muita gente que vai estudar em outra cidade. A gente vê muito isso, normalmente aqui na nossa cidade, muitos estudantes de medicina que vêm para a nossa cidade querem alugar e não vão conseguir fiador aqui na cidade, que tenha imóvel, né? É difícil. Então, para eles, realmente a alternativa seria essa eu caução. vejo na prática muitas pessoas se recusando a se tornarem fiadoras, né? Por isso até que é uma curiosidade que eu tinha. Será que a fiança ainda é um instrumento interessante num contexto de locação? Eu ouvi do Silvio Capanema uma vez, né? Que quando te pedirem para ser fiador, fique vermelho de vergonha para não ficar vermelho de raiva. Então, assim, é verdade. A gente tem que ter muito cuidado ao assumir uma obrigação, né, que é uma obrigação pessoal, você vai responder pelo outro. Então, temos que ter um cuidado redobrado aí na fiança. E o locador, ele pode exigir mais de uma garantia no contrato? Não. Olha só, tem um dispositivo na própria lei do inquilinato que proíbe, tá? Que você solicite, que o locador solicite mais de uma garantia. O que acontece é o seguinte: solicitar mais de uma garantia é diferente de solicitar 2 vezes a mesma garantia. Então, em um contrato, você pode ter 2 fiadores. Não tem nada que proíba isso. A jurisprudência é pacífica quanto a isso. Tá? E, assim, é uma crença popular que não pode se exigir 2 fiadores, mas pode. A lei não proíbe isso. E vale a liberdade, né? O contrato, como bem falado pelo doutor, ele tem uma ampla liberdade. Em relação... Tem uma outra curiosidade também que as pessoas não sabem, que é em relação aos encargos. E aqui eu me refiro à parte tributária do contrato de locação. Em muitos contratos, a gente tem um repasse da responsabilidade de pagamento de tributos, como IPTU e taxa de incêndio, dos locadores aos seus inquilinos. Só que nós, advogados, sabemos que o responsável pelo pagamento de tributos, o sujeito passivo da obrigação tributária é o proprietário. Portanto, esse ajuste particular não seria oponível ao fisco fazenda pública. E aí surge um problema. Quando há a inadimplência desses valores, o que o proprietário poderia fazer face ao seu inquilino? Essa inadimplência seria a causa, por exemplo, de uma rescisão de imediato contratual? Ou tem como o locador contornar isso e compelir de alguma forma esse pagamento no curso do contrato? Olha só, você trouxe uma questão bem interessante e faz pensar muito na questão da gestão contratual. O advogado, ele também pode atuar nessa questão da gestão do contrato, né? Evitar que situações como essas aconteçam. É muito comum quando a gente celebra uma locação com uma pessoa física lá, a gente mande para ela o carnê de IPTU. Eu acho isso um erro absurdo, né? Quando o corretor faz isso, quando a imobiliária faz isso, ela deve reter o carnê de IPTU e mandar o boleto com o valor do IPTU e ela mesma fazer o pagamento. Tá? O locador, ele não pode delegar essa obrigação. Ele pode delegar no contrato, né? Porque, por regra, né, no código, na lei do inquilinato, está previsto que é a obrigação do locador arcar com o IPTU e outros tributos. Mas ele pode passar isso por cláusula contratual. Mas a questão da gestão contratual, de cuidado para não haver um acúmulo de pagamentos de tributo, é muito importante por parte do locador.
me fez lembrar uma situação também que eu já me deparei na prática de um imóvel que estava alugado para o Estado. Então ele teria imunidade, né, tributária. Sim. Só que o locador ele não fez o procedimento junto à prefeitura para isenção do IPTU. E ficou um acumulado de IPTUs ali ao longo de um período significativo. Gerou um débito grande. Né? Correção, multa, uma Exatamente, bola de neve, né? É uma bola de neve. Então, para chegar e discutir isso depois no judiciário ou mesmo no próprio processo administrativo na prefeitura, você tem um risco muito grande. Sim. Né? Você tem que levar o conhecimento do ente público, seja a questão da taxa do bombeiro, né? Seja a questão do IPTU, essa questão tributária, de imunidade, de isenção, e além desse cuidado que a gente falou aqui, que o locador deve ter sempre. Essa questão que você colocou de reter o carnê de IPTU é uma alternativa porque a falta de pagamento pelo locatário do IPTU não é oponível ao fisco. Então o locador vai ter que prestar conta e vai ter que pagar. Então não tem jeito. Por mais que ele tenha delegado, né, via contratual ao locatário, essa responsabilidade é dele. Quanto ao fisco, vai gerar uma série de constrangimentos, né? Inscrição em dívida ativa, propositura de ações de execução fiscal. Você falou de uma coisa interessante, doutor, a respeito do que o locador pode fazer. Sim. No caso da inadimplência ali do tributo. Ele pode tanto ajuizar uma execução, considerando que o contrato de locação ele é um título executivo, bem como ele pode ajuizar uma ação de despejo. Tá? Lógico que na ação de despejo vai surgir a possibilidade de purga da mora, né? Mas existe... Acumular os pedidos, você diz, no caso de cobrança, ou seriam ações distintas? Ações distintas. Eu nunca acumulo cobrança e despejo. É uma técnica bem importante. Por quê? A não ser que seja o contrato não escrito. O rito da ação de despejo, ele possibilita a purga da mora. Então pode ser que o locatário venha e pague. Tá? E nela eu não peço valores, eu só peço despejo. Eventualmente, ele não pagando e sendo despejado, eu ajuizo uma ação de execução, aí eu vou ter um título líquido, certo e exigível. Eu vou ter a data que ele saiu, a data que ele ficou inadimplente e tudo, e ajuizo uma ação de execução. Bacana. Eu acho que essa é uma técnica muito importante para os advogados que atuam na área. No curso do contrato, só a cobrança, então, no caso. É uma notificação, uma cobrança. Você pode ajuizar só a execução também. Isso é interessante também. Sim. Às vezes você tem um locatário muito bom que você apenas quer manter a relação, mas não consegue chegar a um consenso a respeito do pagamento dos tributos que uma são empresa exigíveis, boa, né? vamos supor, uma multinacional ali que esqueceu de pagar alguns IPTUs, você notificou, eles ficaram inertes, você ajuiza uma ação de execução apenas, cobrando essas despesas que você teve que adimplir junto ao fisco e resolve o problema. Um ponto importante também que gera muita discussão entre locador e locatário são questões a questão das benfeitorias, né? As obras que são feitas e a gente sabe que são 3, né, benfeitorias que é prevista, né, que são previstas na lei do inquilinato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são essas 3, o que pode ser indenizado, o que não, né? A importância disso estar previsto em contrato para não gerar depois um problema entre as partes, né, da locação. Existem 3 tipos, né, como você falou. São as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As voluptuárias nunca são indenizadas. As úteis são indenizadas se autorizadas pelo locador. E as necessárias devem ser indenizadas. Porém, a lei do inquilinato lá em 91, ela botou salvo disposição em contrário. Então hoje, o que acontece na prática é que todo contrato tem uma disposição em contrário dizendo que não vai haver indenização mesmo em caso de benfeitoria necessária. Se discute muito, né, e até o próprio Silvio Capanema, que foi o principal autor da lei do inquilinato,
ele defende que isso seria ilegal, né? Violaria tanto a questão principiológica, da questão da boa-fé objetiva, e também diversos tipos como o enriquecimento ilícito. Haveria um enriquecimento ilícito por parte do locador. Então, assim, é uma questão que é interessante, né, a gente pensar sobre ela, mas as benfeitorias necessárias quase sempre elas são urgentes, são para manter a estrutura do imóvel do próprio locador. Como é que você, numa situação de não conseguir contato com ele... Precisando tomar uma providência, o caso estoura um cano, um vazamento... O caso que falou no início da nossa conversa, a questão do vazamento de um esgoto, que necessariamente Exato. O locatário vai ter que agir. Tem que agir. E o que eu penso disso, tá? Aí meu posicionamento pessoal é que você tem que demonstrar boa fé, né? Então, se o locatário tentou que o locador realizasse a benfeitoria necessária por 1, 2, 3, por notificação, mensagem de WhatsApp, foi uma vez não resolveu, foi 2 vezes não resolveu, aí já é um caso de ser indenizado. O locatário ele faz a obra, né, e depois é indenizado. Por quê? Haveria uma ausência de boa-fé objetiva, até mesmo pela inércia que muitos locadores fazem. Eles ficam inertes. O locatário está procurando para ele resolver, ele não resolve. Um problema de estrutura do imóvel e fica por isso mesmo. Então, nesses casos, me parece plenamente viável ajuizar uma ação indenizatória e até a questão da retenção. Tudo é questão de se elaborar um bom contrato, né? A gente sabe que o contrato é lei entre as partes. Então, quando você elabora um bom contrato, às vezes um cliente procura a gente, né, com um problema de locação, a gente pede o contrato a ele e vê que o contrato às vezes tem 2, 3 páginas que não falam nada, sabe? Contrato genérico, então aí acaba realmente gerando essas dúvidas. E nada que uma boa conversa, né, um bom acordo também não se resolva essas questões, embora a lei seja um pouco mais rígida, né, mas tem que realmente se elaborar um contrato. Às vezes o cliente até questiona a gente, mas para que um contrato tão grande? Para que um contrato prevendo tudo? Fala, deixa prever tudo. Deixa prever tudo, porque você não sabe o futuro. Você não sabe se vai vir uma pandemia, igual veio uma pandemia pra gente, Exato. Onde as pessoas tiveram que se flexibilizar. Então, assim, o pagamento, fazer obra, fazer aquilo, caiu a produção de empresas. Então, assim, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então, assim, se tiver que a gente dar alguma dica, procure um profissional realmente e faça um bom contrato. Não peca pelo excesso, né? Eu acho interessante também, Dr. Bruno, a questão dos considerandos. Tá? Antes de iniciar o contrato, só botou lá em cima contrato de locação residencial ou não residencial, você bota assim, considerando que a parte já visitou o imóvel. Você possibilita que ela leve um engenheiro para conhecer as instalações, considerando que foi aberto prazo de 10 dias para verificação de todo o imóvel, considerando que ela já conhece a região que o imóvel se localiza. Isso evita muitos problemas posteriores, porque você bota uma introdução de como foi aquela negociação. No período da pandemia, eu celebrei alguns contratos, né, e todos eles eu botava, considerando que esse contrato está sendo celebrado em meio à pandemia, que é de nível nacional, considerando os dispositivos tais e tais e tais do Ministério da Saúde. Mesmo assim, o locatário assume as obrigações abaixo. Entendeu? Mesmo que aí você afasta qualquer alegação de força maior, por exemplo. Então, são questões que a gente tem que refletir na hora de estruturar o imóvel. Eu acho muito importante contextualizar. Porque a gente sabe que uma ação de despejo hoje ela é demorada, não é uma coisa simples. Então, às vezes o locador acha que simplesmente pela rescisão contratual, pela falta de pagamento, ele vai conseguir tirar o locatário de imediato. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, às vezes até pergunta, mas quanto tempo? Se ele não pagar, eu vou tirar ele. Sabe, não é assim, não é assim que age. Então você precisa de ter algumas ações antes para poder entrar com uma ação. Então, assim, é muito importante realmente celebrar um bom contrato, né, de locação. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para o debate é que recentemente se tornou alvo de grandes discussões no judiciário
a possibilidade de locação via plataformas digitais, né? Parece que uma discussão extensa sobre isso. Por um lado, a gente tinha aqueles que argumentavam que isso era possível porque a locação nessas plataformas como a Airbnb e Booking nada mais seria do que uma locação por temporada. E a lei do inquilinato, nós advogados sabemos, que ela textualmente diz que a locação por temporada é uma espécie de locação residencial, portanto não descaracterizaria aquela unidade condominial como um fim de moradia, né, residência, né? E por outro lado, os que se opuseram argumentam que ela efetivamente seria uma espécie de locação comercial, violando essa característica e não podendo ser realizado, sobretudo quando a convenção veda essa prática. E aí eu acho interessante a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo que de repente tem um imóvel que está desocupado e quer fazer uma receita extra, quer alugar, mas não por tanto tempo, por alguns dias. Em que condições e circunstâncias essa locação poderia ser realizada ou não poderia? E me parece, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, até conversei com o Dr. Michael a respeito disso recentemente, já tem uma posição a respeito disso, mas não sei se em grau de definitividade. Então, Michael, a gente pode ou não fazer uma locação de Airbnb? Por exemplo, se eu tiver um apartamento vazio, quero fazer um dinheirinho. Como tudo no direito. Depende. Falando sobre o Airbnb, né? Quando a gente pensa em Airbnb, o próprio nome, Airbnb significa air, de colchão de ar, e o B&B significa Bed and Breakfast. Então, seria para pessoas que estão transitando mesmo pelo local. Uma coisa bem informal. Mas pensando sobre a discussão, qual a natureza jurídica desse contrato? Qual a natureza jurídica dele? Tem quem entenda, como você falou, que seria uma locação para temporada. Tem quem entenda que se aplicaria a lei da questão da hotelaria. Tá? Tem quem entenda que é uma locação comercial. E o STJ entendeu que é um contrato atípico. Nossa, sui generis. Sui generis, né? Serve para tudo. E entendeu também, a terceira e a quarta turma, que havendo disposição na convenção de que a aptidão daquele condomínio que está sendo instituído ou já foi instituído é residencial, não poderia utilizar para alocação de Airbnb. Isso é um problema. Tá? Isso é um problema. E agora ele vai rediscutir essa questão. Por quê? Ele vai decidir se, para haver o Airbnb, tem que ter disposição na convenção permitindo isso. Olha o impacto que isso gera. É uma modificação muito grande. Sim. Será que todos os condomínios vão ter que modificar, adequar suas convenções? Me parece que tanto o raciocínio 1 e o 2, eles estão equivocados. Desculpe, mas eu discordo do STJ. O que acontece é que tem que ser analisada a vocação do empreendimento. Sim. O que seria a vocação do empreendimento? Onde está localizado esse empreendimento? É numa área de turismo? Por que não? O Airbnb. Tem algumas pessoas que moram ali. Quase sempre as pessoas moram em um local e outros frequentam turisticamente um outro local. Não costuma se misturar o turista com o local, né? Quase sempre tem esse distanciamento aí. E também tem que se analisar. É um apartamento pequeno, a gente tem hoje muita questão do co-living, que são unidades muito pequenas com uma excelente área de lazer, por exemplo. A gente está vivendo um momento do compartilhamento. A gente vê o Uber, 99 táxi, isso tudo é compartilhamento. Airbnb é compartilhamento. Quinto andar é compartilhamento. É uma locação também, mas é um compartilhamento. A gente está vivendo esse momento, né, de transição mesmo de cultura. A gente passou o período em que a propriedade era buscada pelo homem e hoje a gente já vive numa fluidez maior.
É o que o Bauman dizia que era modernidade líquida, né? Então, assim, a gente tem que refletir que a sociedade mudou. O STJ ele tem que estar atento a isso. Ele está atento, né? Mas tem que estar atento a essa questão da vocação, que ainda não foi objeto explícito em nenhuma decisão. Sim. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem daqui para frente. Acho que o argumento dos condomínios em tentar brecar essa espécie de negócio jurídico, me parece que também, que ao se permitir, isso traria uma espécie de insegurança para aquele ambiente, né? Porque haveria uma rotatividade maior naquele espaço. E muitas vezes as pessoas que frequentam esses espaços são pessoas de caráter duvidoso, enfim. Mas tem contra-argumentos. Eu acho que tem que se ter essa flexibilização que você colocou. Eu acho que é primordial não ser uma coisa engessada, né? Uma série de variáveis e características do espaço, das necessidades, localização, tem que ser consideradas. Não é simplesmente ficar uma coisa engessada na convenção, a convenção proíbe e acabou. Não, acho que tem que ter um meio termo, né, em cima disso tudo aí. Tem um contra-argumento essa questão da possível violência, possível insegurança. O Airbnb, a partir do momento que ele lucra, ele tem responsabilidade. É um desembargador lá de São Paulo, Francisco Loureiro, ele falou: onde há lucro, há responsabilidade. Há Código de Defesa do Consumidor. Sim. Entendeu? Então a gente tem que olhar um sistema que há de forma ampla, volta. Né? Exatamente. A sociedade mudou. Nossa visão, a nossa lei é de 91. Existem projetos de lei até em curso para mudar, um até do atual presidente do Senado, Rodrigo, né? Mas ainda não há definição quanto a isso. É uma questão que ainda está nebulosa, mas eu acho que... Ainda se discute muito sobre ser permitido, ser legítimo ou não ainda, né? Mas eu acho que com a próxima decisão, né, no sentido de que tem que haver disposição para permitir o Airbnb, essa questão vai ser pacificada. E isso está para ser julgado por agora. Então, por hora, o público que tem essa intenção tem que observar a convenção. Tem que observar a convenção. Se a convenção disser que é só residencial, possivelmente, se o condomínio ajuizar uma ação, ele vai conseguir uma obrigação de não fazer, né? Se a convenção ela tiver ampla, genérica, aí caberia... O que eu vejo na prática é as pessoas fechando os olhos para isso. A convenção permite, não permite, vou fazer. Aí quando você vê, tem um monte de condomínio com locações com essas características, que muitas vezes a administradora não sabe, ou finge que não sabe, o síndico sabe ou finge que não sabe e deixa assim mesmo, enfim. A convenção ela só é lembrada quando dá problema. Verdade. Tá dando lucro, deixa acontecer. Por aí. Outro tema importante também que a gente pode conversar e debater aqui é a questão do contrato comercial, né? A gente fala muito no contrato residencial, mas a nossa cidade, a gente vê que é uma cidade que poucas famílias são donas de muitas lojas, né? Então, realmente tem que ter muito contrato de locação comercial. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente quais são as características, né, desse contrato de locação comercial, questão de prazo, a questão da renovação obrigatória, né, aquela renovação compulsória. Sim. Contra a vontade do locador, né, que às vezes gera muita discussão, muita polêmica e o locador fica bravo. Quantas vezes pode acontecer a renovação? Ô Bruno, para introduzir isso, eu gosto de me apegar ao que está escrito na lei. A lei fala locação residencial e não residencial. Ela não fala comercial. E muitas vezes, se uma sala está alugada para um advogado e o contrato é de 5 anos, é uma locação não residencial, não é comercial. A advocacia não é comércio. Mas tem os direitos previstos na lei de locação quando trata da locação não residencial. Então, feita essa introdução, existem dentro das locações não residenciais ou comerciais, vamos dizer assim, alguns benefícios para o locatário. A partir do momento que um contrato ou a soma deles atinja 5 anos, ele exerça a mesma atividade no imóvel
por 3 anos e ele esteja adimplente, pagando todos os encargos da locação, ele tem direito a ajuizar uma ação renovatória. Tá? Ele não tem direito a obrigar, né, sem o judiciário... Essa renovação não seria automática. Não seria automática. Não automática, exatamente. As pessoas costumam falar, renovação automática. Ela é obrigatória, não é automática. É obrigatória, mas não é automática. É necessário ajuizar uma ação 1 ano antes, até 6 meses antes do término, para pedir, por mais uma vez, o prazo de 5 anos. Ainda que as partes tenham consenso a respeito dessa renovação, né? Não. Quando há consenso, não tem problema. O que acontece muito é quando vai chegando o período final do contrato, o locatário já fez diversas benfeitorias, acessões no imóvel, o locador fala, olha, eu quero triplo, ou eu quero o imóvel de volta, ou eu quero triplo de aluguel ou imóvel de volta. Aí o locatário, atento à lei, né, e com essas questões, né, 5 anos, 3 anos na atividade, cumprindo o contrato, ele ajuiza uma ação renovatória. Isso é muito comum. Às vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, de negociar até o último dia. Adrenalina. Quando não deu, a gente viu que não dava, a gente ajuizou a renovatória no último dia. No último dia do prazo. Porque às vezes o locatário tá com uma atividade já consolidada, Sim. já há anos ali, então realmente ele fica inseguro e não continuar. Às vezes tem que procurar um outro ponto, e o ponto dele às vezes é muito bom de comércio. Adaptou todo o imóvel para o formato de negócio dele, né? O contrato de locação ele tem uma densidade social muito grande, porque é onde se forma o fundo de comércio. Sim. É onde a pessoa mora, entendeu? É um local, é íntimo. Tá? Então, seja na locação comercial, seja na locação residencial, é um local íntimo. É um contrato diferente de todos os outros contratos. Ele tem aspectos que só ele tem. E em 91, quando foi criada essa lei, o contexto que a gente vivia de insegurança na economia, né? Tanto que logo depois veio o Plano Real. Enfim, tinha um contexto conturbado. E mesmo assim, com a genialidade, principalmente do Silvio Capanema, a gente conseguiu equilibrar e pacificar as relações de locador e locatário. A gente vivia, naquela época, um déficit habitacional muito grande. As pessoas não tinham onde morar. Faltava casa para as pessoas. Hoje não, a gente já inverteu. Já tem imóvel sobrando. Hoje o locatário tem muitas opções. Tá? A lógica inverteu. E então, mesmo sendo uma lei antiga, ela consegue manter um equilíbrio entre essas duas forças, locador e locatário. Antiga, mas atual, né? Ela é antiga, mas ela é atemporal, parece. Acredito que ela vá ter, como já teve algumas pequenas reformas, mas a questão principal dela é ela ser interpretada sistematicamente, com a Lei de Liberdade Econômica, com outras legislações que são relevantes. Essa locação comercial, como você falou, é um contrato muito específico, né, com cláusulas muito peculiares e particulares. Sobretudo na locação comercial de shopping center, que você tem algumas cláusulas que são, assim, aos olhos de quem não está acostumado com aquele tipo de negócio jurídico, são até muito incisivos, né? Por exemplo, o 13º aluguel, o aluguel mínimo, o aluguel sobre o percentual de receita do lojista, o acesso ao caixa do lojista. Então, podem parecer práticas muito invasivas, mas são comuns na locação de shopping center, sobretudo porque, em especial, esse tipo de locação, ela traz para o lojista também alguns benefícios, né? Como a segurança que aquele lugar dispõe, que o professor Capanema usa essa expressão de tenant mix. Você tem ali um espaço com lojas com diferentes empreendimentos, espaços de lazer para família, espaço kids para crianças, espaços de entretenimento. Então são todos formatos de negócio, são empreendimentos que atraem o maior público, né, para aquele negócio do cliente que tá, do lojista que está naquele espaço, e justifica todo esse expediente diferenciado de cláusulas e ajustes. É muito legal.
O shopping center ele tem uma lógica totalmente diferente, né? Ali Sim. é total liberdade contratual, né? A gente fala de cláusula de raio também. Sim. Não pode ter uma loja vendendo o mesmo produto. O aluguel Sim. diferenciado em relação a lojas âncora. Lojas âncora, Também. que às vezes tem um benefício, pagam quase nada de aluguel ou nada. Tem lojas âncora que não pagam nada. Aí eles botam a loja âncora num lugar pequenininho. que todo mundo vai ter que andar pelas lojas menos famosas até chegar na loja âncora. Então é bom pra todo mundo. Sim. É bom pra Até todo chegar mundo. numa casa e vídeo, numa magazine dessas da vida, ele passa por aquelas lojinhas pequenas e as pessoas curiosamente vão observando, vão passando. Acaba comprando um negocinho aqui, outro ali, vendo um tênis, vendo uma camisa. O shopping, ele é muito legal. Eu sou fã da estrutura do shopping Do center. formato, né? Do formato. Sim. É uma coisa muito pensada e quando a gente vai, às vezes como mero visitante, a gente não tem noção do intelecto que tem ali por trás, né? De toda essa questão de gestão mesmo. Todo um organismo ali. Sim. Se a gente pudesse dar uma dica, voltando à questão do contrato comercial, para o locador, é a questão de, se não quiser sofrer uma ação de renovação obrigatória, ou seja, celebre o contrato por prazo indeterminado, porque a lei diz que tem que ser por prazo determinado. Então, se ele celebra por prazo indeterminado, automaticamente ele não vai sofrer essa ação. E se ele optar por celebrar um contrato por prazo determinado, que seja inferior a 5 anos e não o renove, porque se renovar vai sofrer uma ação. Tem uma dúvida, Bruno, que eu acho que é interessante, o STJ pacificou já também, sobre quantas renovatórias sucessivas podem ocorrer. É indefinido. É pro resto da vida. Se o locatário quiser ficar no imóvel, ele vai ajuizar renovatória em cima de renovatória. Inclusive, isso é muito comum. A gente vê revisional correndo, com outra revisional correndo, com outra revisional correndo. O judiciário demora tanto para apreciar aquela revisional, às vezes está discutindo valores também, Sim. que tem que ajuizar outra revisional. Porque o próprio prazo daquela, caso concedida, já há necessidade de ajuizar outra. Então, é um cenário bem conturbado. Mas isso num contexto por prazo indeterminado, você diz, ou independente de... Não, isso quando há renovação, né? A renovação, quando os 5 anos, né? Entendi. 5 ou mais, né? Pode ser até... O contrato pode ser... Locação pode ter 100 anos, por exemplo. Sim. É incomum a gente ver, mas pode ter. A legislação só fala que o contrato de 10 anos ou mais necessita da outorga uxória, né? Ou da outorga conjugal. Uxória já não é mais tão técnico agora, né? Mas Aqui em Teresópolis mesmo a gente tem várias lojas que ocupam o mesmo espaço imóvel há séculos, né? Há muitos anos. Lojas tradicionais. Que não saem dos imóveis. Lógico que tem umas que são do próprio lojista, né? Mas existem contratos. A gente tem notícia de contratos de locação que são muito antigos. Sim. Não, e às vezes contratos de aluguéis altos e contratos mal feitos. Sim. Às vezes você pega contrato de 30, 40 mil reais por mês e mal feitos. Já me deparei com alguns ali, loja de Delfim Moreira, por exemplo. Gente, esse contrato ele é inexequível. Não dá pra entender o que tá ali, sabe? No nível de falta de técnica. De aberração jurídica, né? Você chegar e falar, olha, locador, nesse caso eu tava tendo a locatária, a gente vai ter que refazer o contrato. Porque não dá pra... Tá inexequível. As obrigações, elas não estão claras. Toda obrigação tem que ser líquida, certa e exigível. Sim. Então, assim, se tem uma obrigação que não tá líquida, que não tá certa, não tem como cumprir um contrato. Então, o contrato de locação passa por esses percalços aí. Chegamos ao fim do mais um episódio, né, do nosso canal Direito para Leigos. Hoje falamos sobre locações, um tema muito importante. Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. Agradeço também, novamente, ao Dr. Maico Tavares. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter nos prestigiado aqui com sua experiência, com suas técnicas. As portas estão sempre abertas, tá? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado novamente. Para mim é um prazer estar aqui, participar desse canal aí que leva o direito para as pessoas, exerce essa função social, né, que é muito importante para o advogado, trazer
direito, sair do campo só jurídico, né? Levar para as pessoas. E queria presentear vocês com um livro do qual eu participei. Muito obrigado. Alocação Ponto a Ponto, publicado pela IASP, de Instituto dos Advogados de São Paulo. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, Maico. Obrigado. Assim que a gente estendeu o convite ao Dr. Maico, ele prontamente nos atendeu, gentilmente nos atendeu, né? Um grande colega. Pessoal, para você que está nos acompanhando, a gente gostaria de agradecer, como o Bruno bem falou, a sua audiência. Lembrando sempre a importância de você curtir, comentar e compartilhar os conteúdos que são vinculados no nosso canal. Então, fique ligado para você não perder outros episódios com muitas novidades do universo jurídico ainda virão. Um forte abraço. Tchau, tchau.